A Copa do Mundo de 2026 vai entrar para a história, por vários motivos. Vai ser a primeira Copa com 48 seleções, a primeira disputada em 3 países diferentes e também uma das mais imprevisíveis de todos os tempos. Mas o que muita gente talvez ainda não sabe, tenha percebido, é que 4 países vão disputar o Mundial pela primeira vez na história. E olha, cada uma dessas classificações tem uma história absurda. Tem seleção que passou décadas batendo na trave, tem país pequeno que surpreendeu gigantes, tem campanha histórica e tem uma geração que mudou completamente o futebol nacional. Hoje você vai conhecer como Jordânia, Uzbequistão, Cabo Verde e o Curaçao chegaram à Copa do Mundo de 2026. Qual foi a vez que eles chegaram mais perto de se classificar antes disso e como foi toda a caminhada histórica até o Mundial. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora conhecer os novos integrantes da maior competição do planeta. Jordânia. Vamos começar pela Jordânia. A seleção jordaniana talvez seja a maior surpresa asiática dessa Copa, porque durante muito tempo a Jordânia era vista apenas como uma seleção intermediária no futebol asiático. Não era uma potência como Japão ou Coreia do Sul, mas também não era considerada fraca. Só que nos últimos anos tudo mudou. Às vezes que a Jordânia chegaram mais perto de uma Copa, a maior frustração da Jordânia aconteceu nas eliminatórias de 2014. Naquele ciclo, os jordanianos fizeram história ao chegar pela primeira vez na repescagem intercontinental. E o adversário era simplesmente o Uruguai. O problema é que o sonho acabou de forma cruel. No jogo de ida, em Ama, a Jordânia levou 5-0. Foi praticamente o fim da disputa. E na volta, em Montevideo, segurou o empate em 0-0, mas já era tarde. Mesmo assim, aquela campanha mudou completamente a visão do futebol jordaniano. Pela primeira vez, o país percebeu que chegar a uma Copa do Mundo era possível. O crescimento da Jordânia. Depois disso, a Jordânia passou alguns anos irregulares, mas a grande virada aconteceu recentemente. A seleção chegou à final da Copa da Ásia de 2026, surpreendendo o Oriente Médio. Mesmo sem conquistar o título, a campanha colocou a Jordânia em outro patamar. A equipe passou a jogar com mais confiança e vários jogadores começaram a ganhar destaque internacional. O principal nome da seleção virou Moussa Al-Tamari, um atacante rápido, habilidoso e decisivo, que se transformou em símbolo dessa geração histórica. Como foi a classificação para 2026? Nas eliminatórias asiáticas para 2026, a Jordânia fez uma campanha extremamente sólida. A seleção mostrou organização defensiva, velocidade nos contra-ataques e muita maturidade. Os jordanianos brigaram diretamente com as seleções tradicionais do continente e conseguiram confirmar a vaga histórica antecipadamente. A classificação veio oficialmente após a vitória por 3-0 sobre Omã. Foi uma explosão nacional. Milhares de torcedores foram às ruas, porque aquele momento representava algo parecia impossível durante décadas. A Jordânia finalmente estava na Copa do Mundo. Agora fica a pergunta, será que a Jordânia pode surpreender o Mundial? Talvez passar da fase de grupos seja difícil, mas ninguém esperava o Marrocos chegasse na semifinal de 2022. As seleções organizadas, disciplinadas e motivadas costumam dar trabalho na Copa do Mundo. Então a Jordânia pode ser sim uma das grandes zebras do torneio. Vamos para a segunda seleção, Uzbequistão. Se existe uma seleção que merecia disputar a Copa do Mundo há muito tempo, essa seleção é o Uzbequistão. Porque diferente de outros estreantes, os uzbeques vêm batendo na trave há décadas. E muita gente do futebol asiático já considerava injusto o país nunca ter conseguido classificar. A vez que o Uzbequistão chegou mais perto. O trauma histórico aconteceu nas eliminatórias para 2006. O Uzbequistão enfrentou Bahrein na repescada asiática. No primeiro jogo, venceu por 1-0, mas uma decisão polêmica da arbitragem anulou o resultado. A FIFA determinou que a partida fosse repetida por causa de um erro técnico do árbitro. Na repetição ficou 1-1. Depois, no segundo jogo, empate por 0-0. O Bahrein
o Bahrein avançou pelo critério do gol fora. Aquilo virou uma ferida gigantesca no futebol uzbeco. Muita gente até hoje considera aquela eliminação uma das mais dolorosas da história eliminatórias asiática, uma base que vinha sendo montada há anos. O curioso é que o Uzbequistão sempre teve uma estrutura forte. O país investiu pesado nas categorias de base. As seleções sub-17 e sub-18 frequentemente faziam boas campanhas em torneios asiáticos. Além disso, o futebol uzbeco cresceu muito fisicamente e taticamente. O problema era transformar esse potencial em classificação. Durante anos, sempre faltava muito pouco. A nova geração. Nos últimos anos, surgiu uma geração extremamente talentosa e o principal nome dela é Kuzanov. Kuzanov, que ele é o zagueiro do Manchester City, né? Jogava lá, se eu não estou me enganando, no Lens da França, alguma coisa assim, aí foi transferido para o Manchester City. O defensor ganhou notoriedade internacional e simboliza a evolução do futebol uzbeco. Além disso, a equipe se tornou muito equilibrada. É uma seleção forte defensivamente, competitiva e muito intensa fisicamente. Como foi a classificação do Uzbequistão para a Copa de 2026? Nas eliminatórias de 2026, o Uzbequistão finalmente conseguiu transformar regularidade em classificação. A equipe fez uma campanha consistente do início ao fim, conseguiu pontos importantes fora de casa e mostrou muita maturidade em jogos decisivos. A vaga histórica foi confirmada após a equipe garantir posição entre os melhores colocados do grupo asiático. Quando a classificação foi confirmada, a comemoração no país foi gigantesca, porque o torcedor uzbeco, essa vaga parecia uma dívida histórica do futebol. Era uma seleção que há muito tempo tinha nível para jogar a Copa do Mundo. Agora vamos para a terceira seleção que nunca jogou uma Copa do Mundo, Cabo Verde. Agora vamos falar de uma das histórias mais improváveis dessa Copa do Mundo. Cabo Verde, um pequeno país africano insular com pouco mais de 500 mil de habitantes. Uma seleção que há alguns anos era praticamente desconhecida no cenário mundial e agora vai disputar a sua primeira Copa do Mundo. Às vezes que Cabo Verde chegou mais perto de disputar uma Copa. O momento mais próximo antes da classificação aconteceu nas eliminatórias para a Copa de 2014. Naquele ciclo, Cabo Verde surpreendeu a África inteira. A equipe eliminou seleções tradicionais e chegou à fase decisivas, mas acabou sofrendo punição por utilizar jogador irregular. Com isso, perdeu pontos importantes e viu o sonho ficar de fora. Aquilo foi devastador, porque o país acreditava que tinha capacidade de chegar à Copa do Mundo. O real crescimento de Cabo Verde. Mesmo sendo um país pequeno, Cabo Verde começou a revelar muitos jogadores atuando na Europa, principalmente em Portugal, França e Holanda. A seleção passou a ter atletas experientes e acostumados com o futebol europeu. Além disso, criou uma identidade muito competitiva. Cabo Verde virou a seleção africana difícil de enfrentar. Ela era compactada, muito física e organizada taticamente. Como foi a campanha para a Copa do Mundo de 2026? Nas eliminatórias africanas, Cabo Verde fez história. A equipe liderou o grupo extremamente complicado e conseguiu resultados impressionantes contra seleções tradicionais. O time mostrou muita regularidade, venceu partidas importantes dentro e fora de casa e praticamente não oscilou durante a campanha. A classificação acabou sendo tratada como o maior feito da história do esporte cabo-verdiano. Porque estamos falando de um país minúsculo chegando ao palco do futebol mundial. O que esperar de Cabo Verde na Copa? Talvez Cabo Verde não tenha um elenco mais forte, mas exatamente aquele tipo de seleção que ninguém quer enfrentar. Eles marcam forte, tem um jogo muito físico, tem transição rápida e muita entrega. Se cair em um grupo equilibrado, pode surpreender bastante. Agora vamos falar de Curaçao, onde eu vi muitas pessoas colocando eles como a seleção mais fraca dessa Copa do Mundo. E fechando a lista, temos Curaçao.
a seleção menos conhecida entre as estreantes, mas que vive uma evolução muito interessante no futebol da CONCACAF, como o futebol de Curaçao cresceu. Durante muito tempo, Curaçao praticamente não existia no cenário internacional, mas a federação começou um projeto muito inteligente. O país passou a aproveitar jogadores descendentes que nasceram na Holanda, e isso elevou muito o nível da seleção. A equipe ganhou experiência, melhorou taticamente e passou a competir de verdade contra seleções médias da América Central e do Caribe. Às vezes que Curaçao chegou mais perto. Antes de classificar para 2026, o melhor momento da seleção tinha sido as campanhas recentes nas Ligas das Nações da CONCACAF e também nas eliminatórias anteriores, mas sempre faltava profundidade no elenco. A equipe até conseguia surpreender em jogos isolados, porém tinha dificuldade em manter regularidade. A campanha histórica para 2026. Dessa vez foi diferente. Curaçao fez uma campanha extremamente disciplinada. A equipe somou pontos fundamentais contra rivais diretos e conseguiu uma classificação histórica ao terminar na liderança do grupo. Um empate decisivo contra a Jamaica acabou selando a vaga inédita. Foi um momento gigantesco para o futebol de Curaçao. Então, esse aí vão ser as 4 seleções estreantes para a Copa do Mundo, onde muitas estão aqui pelo fato de ter aumentado, de 32 para 48 seleções. Vai ser a primeira Copa do Mundo com 48 seleções e em 3 países diferentes, certo? Então, se você gostou desse vídeo, quero que você deixe o like. E eu vi que o vídeo aí sobre as piores seleções que vão participar da Copa do Mundo, vocês gostaram muito. Se esse vídeo aqui tiver bastante comentário, bastante like, se vocês gostaram muito, posso estar fazendo parte 2 dele também. E quero que tiver opção, rapaz, vocês hype para nós, para ajudar aí, certo? Para o YouTube entender que vocês estão gostando muito do vídeo e ele recomendar para mais pessoas. E esse foi o vídeo e até o próximo.